Então, a nossa formação, ela é de cunho humanista e ela trabalha a questão dos direitos, da valorização e potencialização da pessoa, um projeto ético, político e profissional. E ela é voltada para o conhecimento das políticas públicas, na saúde, a política do SUS, de humanização, a nossa Constituição Federal com garantia de direitos, de acesso, a previdência social, os direitos sociais, previdenciários, benefícios, assistência social, os conselhos, estatutos, criança, idosos, juventude, todos esses estatutos, e a educação, o direito e o acesso à educação. Então, segundo o nosso Código de Ética, é dever do assistente social incentivar a prática profissional interdisciplinar, respeitando as normas, princípios éticos de todas as profissões. Então, o assistente social, ele é preparado desde a academia para já trabalhar em equipe. Então, ele aproxima a equipe, ele valoriza a busca de troca de saberes em benefício do atendimento integral à saúde como direito social. Então, assim, o nosso dever é orientar essa população e o paciente que ele tem direito sim. Então, nossa atuação está voltada para a intersetorialidade, articulação entre os setores, os serviços e política. Os setores que a gente trabalha na instituição. Então, todos os colegas aqui, a gente está articulando também. Então, quando a gente identifica esse paciente, que ele chega na unidade, a gente pode estar repassando para psicologia, fisioterapia, toda a equipe. E com os serviços, os postos de saúde, secretarias de saúde, secretarias de assistência, os CRAs, o INSS, então toda essa rede que nos apoia. E as políticas no todo, saúde e assistência. Atuação do serviço social no CEPOM. Primeiramente, quando o paciente chega, tanto no ambulatório como nas unidades de internação, é realizado um estudo social. Esse estudo social é feito pelo assistente social e fica registrado no no prontuário eletrônico do paciente, onde todos os profissionais têm acesso. Então, para a identificação desse perfil familiar, com o objetivo de conhecer as carências sociais, econômicas e culturais do paciente e da família. Então, a gente sabe que esse paciente, quando ele chega com diagnóstico de câncer, não é só ele que está doente, a família também. Então, a gente precisa apoiar esse paciente, a família, dentro das dificuldades vivenciadas por este, com aporte de direitos sociais e recursos públicos. Esclarecer e intensificar esse diálogo a respeito da realidade de cada usuário. Então, a gente tem que se reportar a realidade do familiar e o contexto que ele está inserido. As orientações quanto os direitos da pessoa com diagnóstico. Então, nesse momento, a gente entrega para todos os pacientes de primeira vez uma cartilha com todos os direitos do paciente oncológico, com legislação pertinente à área de oncologia, e essa cartilha foi confeccionada pelo Serviço Social. E a viabilização dos serviços, tanto no ambulatório como nas unidades, então a preparação da alta, a preparação dessa família, a providência de transporte, casa de apoio, os auxílios concretos, que são bem comuns da nossa atuação. Então, reconhecendo essa necessidade, o Ministério da Saúde ele instituiu a Política Nacional de Humanização, que ela supõe uma troca de saberes, incluindo os saberes dos pacientes e familiares. Então, quando a gente fala de equipe, de inter, a gente tem que trazer esse paciente familiar para a discussão também. Não é só os profissionais, o paciente faz parte dessa discussão. Então, as ações são políticas de capacidade de transformar e garantir direitos, constituindo nos novos sentidos, imprimindo uma importância e o desafio de estar constantemente construindo e ampliando espaços de troca para que possamos caminhar na direção do princípio. Então, a gente tem que transformar esses desafios e a gente tem que instrumentalizar esses pacientes e famílias para eles buscarem os direitos. A avaliação do perfil socioeconômico em relação à concessão dos auxílios concretos. No CEPOM a gente fornece cesta básica, as fraldas, material de higiene,
roupas, entre outros, e nas unidades de internação a gente avalia a questão socioeconômica para a liberação da alimentação do acompanhante. A atuação do serviço social em equipe. Então, as intervenções têm como objetivo fazer uma junção entre conhecimentos e disciplinas que intercedam na qualidade de vida dessa população, desde o diagnóstico até o período pós-tratamento, favorecendo o seu retorno às atividades físicas, sociais e profissionais. Por isso que eu acho importante, assim, desde o momento que o paciente chega, não adianta a gente só trabalhar com esse paciente na internação. Então, a gente conhecer esse contexto desde o momento que ele foi diagnosticado até a internação, para a gente poder ter esse retorno do paciente às suas atividades físicas, sociais e profissionais. Então, a atuação na unidade do transplante de medula óssea, a gente elencou as reuniões de equipe, discussão de casos, como já foram apresentados por alguns profissionais. A gente acha muito importante a participação do assistente social nessa equipe. E as reuniões de pré-TMO, que acontece quando o paciente vai fazer o transplante, a equipe também participa. E a gente tem que incluir esse paciente e família como um membro atuante dessa equipe. Então, está sendo discutido a situação dele. Nas unidades de internação, a reunião e discussão de casos que acontece no AJAS, no Ambulatório de Jovens, Adolescentes, Adultos, e no Cuidados Paliativos, com discussão, visita ao leito, encaminhamentos, então toda a discussão com a equipe. E a participação na comissão de humanização e comissão de segurança do paciente. No ambulatório, a gente não tem como elencar participação inter, mas a gente sabe da importância da equipe multiprofissional. Eu tenho o grupo do Lar de Ectomizados, o Serviço Social também está fazendo parte. Então, nesse momento, ele só está atuando nesse grupo. Então, avaliar com competência teórica, política e ética, apresentando ao grupo relações sociais contraditórias que expressam as condições de vida dos usuários. Então, a participação do assistente social na equipe. Ela ilustra a contribuição educativa, política, decorrente do seu papel de agente esclarecedor e de informação. Então, ele articula entre os setores, intensificando esse diálogo a respeito da realidade de cada usuário, o seu relacionamento familiar e o contexto social no que está inserido. Então, desta forma, o trabalho interdisciplinar, ele integra saberes, o que possibilita eu exercer e exercitar esses direitos inerentes aos usuários. Então, eu tenho que exercer esses direitos e repassar para eles ter condições de exercitar esses direitos, buscar esses direitos. Então, desafios. Desafios não só do serviço social, mas de toda uma equipe. O grande desafio para os profissionais que atuam na saúde é romper com essa atenção compartimentalizada em direção à construção de práticas interdisciplinares. Então, é sair da nossa caixinha e a gente buscar esse trabalho em equipe. Então, não é pensar só no serviço social, e sim toda a equipe no bem maior que é o nosso paciente. A participação dos profissionais em instâncias de controle social, os espaços, discussão de políticas de saúde. Então, assim, é a nossa participação até enquanto usuários de saúde. O que a gente está fazendo? A gente participa de Conselho Municipal de Saúde, Conselho Local, Estadual, e a gente, enquanto profissional, qual a nossa representação de participação? Muitas vezes a gente reclama da política, mas a gente não está nem inserido no conselho lá no nosso bairro, na nossa cidade, então a gente não tem nem conhecimento disso também. E o trabalho intersetorial das políticas públicas. A gente sabe que é difícil a gente mudar políticas, mas se a gente não parar para discutir, a gente também não vai nem conseguir. Então, para finalizar, agradecer a participação do Serviço Social, embora eu estou só representando o meu grupo, eu trouxe essa frase que eu acho que é importante até para a gente refletir. A maior barreira que enfrentamos é de não acreditar que podemos. Bom dia, então, a todos. A
fisioterapia ela acaba atuando em momentos importantes, porém ela tem ainda uma abordagem muito secundária, em virtude de existirem outras áreas de cuidado ao paciente que são muito mais essenciais, eu diria. Então, muitas vezes um paciente que está passando por necessidades nutricionais, está desnutrido e está com uma alimentação muito grande de alimentar-se em virtude da mucosite, a prioridade vai ser a atenção nutricional, associada à atenção odontológica, para daí sim eu me preocupar, ou a equipe se preocupar em fazer a higiene brônquica desse paciente, que é uma manobra que produz dor, em virtude de ele ter que tossir, por exemplo, para fazer essa expectoração. Existem, portanto, limitações de momentos até esse paciente chegar à fisioterapia, né? Então, hoje eu diria que inserir a fisioterapia em cada uma dessas equipes, confesso que na época que eu estava lá não estava tão inserida assim, imagino que hoje mais, se torna essencial para que o paciente entenda que ele precisa se exercitar, ele precisa se movimentar, ele precisa prevenir tromboses, por exemplo, associado às outras limitações mais essenciais de cada momento que ele está vivendo, né? O paciente oncológico não é um paciente que apresenta comorbidade muito extensa. É um paciente que no pós-operatório passa por amputações que limitam movimentos, por exemplo, para fazer o segmento na radioterapia. Então, uma paciente mastectomizada, se não bem orientada lá na internação, para que na alta ela seja encaminhada ao ambulatório de fisioterapia, no momento da radioterapia ela não vai ter amplitude de movimento suficiente para ser posicionada para o procedimento, né? O grau de interferência da dor é outro fator que prejudica ou que compromete o nosso trabalho, porque um paciente com dor, ele não vai receber bem as propostas de saída do leito, de tornar-se um pouco mais ativo. Então, nem sempre a eletroterapia, nem sempre as condutas da fisioterapia serão suficientes, e daí a parceria com a medicação, a parceria com os recursos de controle da dor que vão além dos nossos procedimentos, para que ele possa, sim, daí aderir à nossa conduta de fisioterapia, né? São pacientes com lesões dinâmicas, são pacientes com riscos de fratura iminente. Então, muitas vezes, um paciente que já passou por uma fratura patológica se torna resistente à conduta fisioterapêutica pelo medo de se machucar, pelo medo de fazer uma nova fratura, né? As exigências da terapia antineoplásica simultânea, então é um paciente que tem muita fadiga, é um paciente que está em quimioterapia, está resistente a ser mobilizado, a ser cansado pela fisioterapia. Então a gente precisa fazer um movimento de convencimento desse paciente para que ele possa aderir ao trabalho da fisioterapia, né? No TMO eu vi muito esse desejo de passar o máximo de tempo com os seus entes queridos, em virtude de ser uma internação prolongada, e esse paciente está limitado às visitas. Então, muitas vezes, o planejamento do momento em que a fisioterapia vai atuar, de modo que ela não esteja consumindo o pouco tempo que o paciente tem com a família, né? E isso também faz com que ele seja resistente à nossa conduta. Muitas vezes a aceitação da família do status terminal, então a gente vem tratando com um determinado objetivo e num determinado momento esse paciente já não vai mais seguir naquela abordagem em virtude do agravo da doença. Então é importante também a gente fazer essa parceria com a psicologia de modo a mudar a nossa conduta e os nossos objetivos sem afrontar as expectativas do paciente e as expectativas da família. Portanto, a reabilitação ela vai principalmente focar no aumento da função remanescente desse paciente, controle de dor e prevenir deficiências que possam ser secundárias e tardias. Nós temos 3 momentos, então, de intervenção. A fisioterapia que devolve o status pré-mórbido, né? Então, os pacientes
que realizam uma mastectomia e que vão fazer todo o processo de reabilitação e voltam a ter amplitude de movimento normal anterior à cirurgia. Os pacientes de cirurgia de cabeça e pescoço que passam por uma paralisia facial temporária e que vão recuperar com fisioterapia motora essa função. Os pacientes que desenvolvem o linfedema, mas que com uma abordagem precoce da fisioterapia voltam ao seu estado normal e não desenvolvem novamente esses episódios por boa orientação, por bom encaminhamento, da vida como um todo, né? Do retorno ao trabalho sem o excesso de esforço, dos cuidados com a pele, etc. Existe a categoria de apoio, onde a gente vai fazer, às vezes, um acompanhamento de muitos anos a esse paciente. São pacientes que desenvolveram o linfedema, que fizeram erisipela de repetição e vão ficar conosco fazendo terapia de compressão, os enfaixamentos, drenagem linfática por muito tempo. Os pacientes de cirurgia de cabeça e pescoço que desenvolvem linfedemas de face crônicos. Geralmente os pacientes traqueostomizados também precisam do controle da fisioterapia, do controle do excesso de produção e secreção e a prevenção de infecções respiratórias. E existe então a abordagem paliativa, que atua em parceria, aí sim mesmo com todas as equipes, né? Então, a tentativa de auxílio no controle da dor, a tentativa de manter esse paciente, mesmo às vezes sem grandes expectativas a longo prazo, mas tendo a sua ocupação e a sua reinserção familiar mais funcional possível e o mais independente possível. E daí os três momentos em que a fisioterapia vai atuar, né? Nos pós-operatórios, onde lá no CEPOM a gente não tem essa atenção pré-operatória, então seria muito interessante sim, e agora como centro cirúrgico junto de nós, eu acredito que orientar os pacientes as primeiras horas de pós-operatório, preparar esse pulmão, preparar esse organismo para ser submetido a uma cirurgia de grande porte. Durante a internação, todo o cuidado na unidade, no pós-operatório, mas também as orientações para esse paciente de encaminhamento para o ambulatório pós-alta. Muitos desses pacientes têm condições de, com as nossas orientações, com as cartilhas, fazer um processo sim de reabilitação assistido à distância, em virtude da demanda que a gente tem e da falta de vaga e das espera, né? Mas para isso precisa de uma boa orientação dentro da unidade de internação. Porque senão, o que acontecia, não sei se ainda está dessa maneira, mas 3 ou 4 meses de pós-cirúrgico para a primeira consulta de ambulatório, um conjunto grande de sequelas já se instalou, de limitação já está presente, e muito do que a gente poderia prevenir, agora a gente vai ter que estar tratando, né? A radioterapia, então as fibroses e aderências são a grande complicação que a radioterapia traz. É muito importante que esse paciente consulte com a fisioterapia antes do início da radioterapia. E muitas vezes a gente percebe que iniciando a rádio, iniciando todo o processo de sofrimento, de mucosite, de queimadura de pele, de limitações que vão acontecendo, esse paciente abandona o ambulatório de fisioterapia, né? E é justamente nesse momento que eu tenho recurso para prevenir complicações que depois se tornam tardias. E daí esse paciente inicia a rádio, abandona a físio, depois ele fica desnutrido, depois ele desenvolve o trismo e essa boca para de abrir. E lá na frente é que ele vai perceber que, opa, eu preciso voltar no ambulatório porque agora eu estou cheio de limitações. E daí muitas vezes a gente não consegue resolver o todo, né? E os pacientes em quimioterapia, então as neuropatias periféricas, todas as orientações para tentar diminuir os sintomas que elas trazem. A fisioterapia respiratória, que é muito presente na unidade de internação e lá no TMO, e também precisa ultrapassar a barreira dos desconfortos, como a mucosite, por exemplo, para que a gente consiga atuar, né?
E o uso prolongado de corticoides, que acontece com a grande maioria deles, que associado à inatividade, ao sedentarismo, faz com que eles tenham uma perda grande de massa muscular, faz com que eles tenham uma perda grande de massa óssea, uma perda imensa de condicionamento físico, e que muitas vezes em acompanhamento fisioterapêutico a gente consegue manter sob controle toda essa limitação, toda essa perda de status funcional, né? E, portanto, já desde 1982, um artigo consagrado sobre o trabalho em equipe nos serviços de reabilitação, que nós dependemos diretamente dos encaminhamentos da equipe, né, e da comunicação entre todos para que o serviço de fato aconteça com excelência. Bem, falar de terapia ocupacional é falar do fazer humano. E esse fazer humano, ele é visto e entendido de corpo inteiro e dentro do seu contexto biopsicossocial. Então, pensando nesse fazer de corpo inteiro, nós consideramos que a abordagem da terapia ocupacional, segundo um olhar sistêmico e complexo, vai ao encontro do que preconiza o paralelo ABC do câncer, uma vez que nós podemos atuar em todos esses níveis de assistência do ABC, proporcionando com o objetivo maior de proporcionar qualidade de vida aos pacientes que procuram a nossa unidade de oncologia. Então, dentro do cuidado ativo, o terapeuta ocupacional, quando o paciente chega, né, para um ponto que recém-diagnosticado e ele chega para o tratamento, nós vamos ter um atendimento ambulatorial, onde vai ter um objetivo principal de estimular a autonomia, a iniciativa, a independência e, posteriormente, um empoderamento, para que esse sujeito ele tenha a capacidade de decidir sobre o seu tratamento e sobre as questões relacionadas à sua vida, que ele não perca isso em função do diagnóstico da doença oncológica. E no nível do suporte, nós vamos manter esse estímulo à autonomia para as suas atividades de vida diária, né, a sua independência, as suas escolhas, porém nós vamos também dar um suporte a esse paciente no que se refere às frustrações que poderão ocorrer quando ele não alcançar um sucesso no primeiro nível de tratamento e ele tiver que passar por um segundo, às vezes terceiro, quarto. E aí, chegando no quarto, chegar para a unidade de cuidado paliativo, e aí a gente tem que dar um suporte maior para que haja, junto com a psicologia e toda a equipe, um processo de aceitação desse não tratamento mais, né, dessa possível cura. Então, a gente vai, em todos os níveis, manter a qualidade de vida, juntamente com toda a equipe multidisciplinar, caminhando para interdisciplinar com o trabalho de tessitura, né, de troca de saberes, e essa troca ela acontece cotidianamente, como todos já falaram, assim, nas reuniões, mas também no cotidiano nosso, na hora que nós nos encontramos para conversar, a gente está sempre trocando esses saberes. E no que diz respeito ao apoio da comunidade, é aquele momento que nós entendemos, né, o terapeuta ocupacional ele vai ser o mediador para que esse paciente mantenha essa independência, essa autonomia quando ele receber alta e ele ser recebido pelo seu meio sócio familiar de forma que não seja tolhida as suas capacidades de escolha, mas também a gente vai promover uma mediação caso ele não prossiga mais no tratamento, né, e tenha que entrar para o cuidado paliativo. Então nós vamos fazer um papel de mediador nesse momento com a nossa família, juntamente com toda a equipe. E com relação aos caminhos a serem tecidos, aqui desde o início do nosso evento, nós estamos falando da multidisciplinaridade e da interdisciplinaridade. Já foi falado assim que é um sonho também, e eu acredito que seja, é um sonho da transdisciplinaridade. Então nós consideramos que isso é algo que está sendo tecido,
né, cotidianamente, com as nossas reuniões de equipe, tanto da equipe de cuidados paliativos, quanto da equipe de oncologia, no TMO, né, as reuniões do AJA. Então, a gente vê um movimento de toda a equipe, de todos os profissionais, na busca por essa interdisciplinaridade, né? E a gente vê esse esforço e que está acontecendo. É algo que vai ser como uma coxa mesmo, né? Cada ponto, a cada dia, a cada momento, aprendendo com o outro, errando também, né? Porque a gente tem esse crescimento com esses erros e esses acertos e essa postura da coxa de retalhos. Então, a terapia ocupacional, ela está inserida nesse meio, né? E a gente busca, por meio do fazer, das atividades cotidianas, proporcionar a qualidade de vida e também integrar essa equipe para que a assistência ao paciente com câncer seja qualificada e que ele receba todo o suporte que ele merece. Bom dia, né? Obrigada pelo convite, obrigada a vocês que estão aqui nesse sábado, que lá fora deve estar um sol maravilhoso. Aqui eu trago uma foto da nossa equipe. A gente está falando de equipe multidisciplinar, uma equipe multidisciplinar que eu vejo que precisa ter, e é esse o exercício desse momento, uma abordagem interdisciplinar. E a Zaira trouxe aquela coxa sendo tecida ali, ela assim, puxa vida, era isso que estava faltando na minha. Porque o que tece, qual é o fio que vai tecer na minha visão enquanto profissional da equipe de enfermagem? É a linha que vai tecer essas nossas várias abordagens, as nossas ações, é a comunicação. Uma comunicação transparente, uma comunicação baseada em evidências, em estudos, uma comunicação pessoal, uma comunicação respeitosa. Porque pessoas juntas não significam equipe que funciona. Tá? Há de se ter outros elementos para que isso aconteça realmente. Então aqui, essa foto, além de tudo, recebam um abraço da equipe num momento de celebração, celebrando os 40 anos do CEPOM. Essa é outra coisa também que eu gostaria de esclarecer. 10 minutos vai ser pouco para mim, mas eu vou me cuidar. Já é assim. Já te avisaram, então tu joga uma... Queridos, não. É assim, celebrando os 40 anos do CEPOM. Nós estamos aqui, somos uma equipe do CEPOM e a nossa comunicação está muito ligada ao CEPOM e a minha, por vezes, vocês me perdoem, se eu tentei falar da oncologia, do câncer, da pessoa, de uma forma geral, mas é um vício, né? São 15 anos de cuidados paliativos. Então, muitas vezes E quando a gente fala do CEPOM, eu gostaria, porque eu sei que uma grande maioria de vocês não são lá do CEPOM, talvez nem conheçam a instituição, mas que nos vejam como um serviço que está acontecendo, como uma união de pessoas buscando a interdisciplinariedade de profissões, que está acontecendo e que é possível de ser reproduzido. Né? Que é possível de ser reproduzido, sim. Eu acho que esse é o papel, né? Esse é o que é importante. Que vocês vejam que existem, as reuniões, elas acontecem, as pessoas nos chegam, as comunicações acontecem, e a gente pode sim cuidar dessas pessoas de uma forma diferente. O próximo. Nós trabalhamos numa unidade que está na ponta do que se tem de sistema de saúde, né? Na unidade terciária, com toda a tecnologia e com aquele prédio maravilhoso que a Lilian mostrou. Isso tudo é extremamente importante, isso tudo faz muita diferença, sim, nos dá uma segurança muito boa no trabalho, faz com que nos sintamos muito bem, quando a gente acompanha o processo, por exemplo, da farmácia, o crescimento da psicologia, de cada um das outras profissões, mas são as pessoas que estão lá dentro que vão fazer a diferença, que vão fazer com que aquele prédio seja um espaço diferenciado de cuidado da pessoa com câncer do estado de Santa Catarina. E quando eu falo assim, que somos
um serviço ou um grupo, uma equipe que está acontecendo, está dando certo, veja a nossa responsabilidade de estarmos aqui falando para vocês e dizendo que é possível, sim, trabalhar de forma interdisciplinar. E é o cuidado, são as pessoas que fazem a diferença, independente do tempo de vida que essa pessoa tem. Porque se eu estou falando, por exemplo, em cuidado paliativo, eu não vou trabalhar com tempo. Se eu estou trabalhando com oncologia, eu não estou trabalhando com tempo, mas eu estou trabalhando com possibilidade de qualidade desse tempo que o indivíduo tem. Próximo. E aí, o que é essa qualidade de vida? A qualidade de vida é que a gente tem tantos estudos, tem muita coisa sendo escrita e estudada, mas é a qualidade de vida que essa pessoa diz que é importante para ela, considerando os aspectos físicos, os aspectos psicológicos, os aspectos sociais e os aspectos espirituais. Essa imagem aqui é de uma porta. Eu sempre trago, porque é uma coisa que a gente traz as abortreinos vários profissionais, e um dos profissionais que fazem, que eu acho que ainda estão fazendo falta na nossa equipe, é um capelão, né? Para tratar essas questões de espiritualidade. E aí, essa aqui é uma porta que eu reduzi o tamanho, claro, de uma paciente jovem que estava na unidade de cuidados paliativos, em tratamento de cuidados paliativos pleno e fim de vida. E a família colocou essa figura ali na porta. E eu passei com aquele jeitinho que enfermeiro tem, né, de coordenando, olhando, vendo tudo, e eu assim, fecharam a unidade para obras, essa enfermaria, e não avisaram? Aí a colega, que era assistente social, nossa, ela deu uma cutucada e assim, lê direito. Aí está escrito, vocês talvez não consigam, né, em obras, Deus está trabalhando. Então, é um aspecto que a gente ainda precisa rever nas nossas equipes. Tá? Deus está trabalhando dentro da crença dela. E o impacto que isso tem na equipe. A assistente social olhou para mim, a colega, e ela disse, queres que tire a placa? Eu assim, nem pensar, tu tá doida, né? Olha só o engenheiro. Deixa quieto. Aí vamos pra cá. Próximo. A equipe interdisciplinar, ela passeando, ela andando, ela circulando, ela acontecendo nas várias modalidades, nas várias possibilidades de atendimento, como a gente tem lá no CEPOM, por exemplo, no ambulatório, no domicílio, nas unidades de internação, na internação de um hospital-dia, nos serviços de consultoria que a gente faz também, onde, eu repito, a comunicação, esse processo de comunicação é que faz que alinhava a existência e o funcionamento dessa equipe, para que haja uma integração, né? Para que haja uma integração em que sentido? Para que todos, nós não vamos falar uma mesma linguagem, não é isso. Eu acho que eu tenho repensado bastante sobre isso. A equipe, ela não vai falar uma mesma linguagem, mas ela vai falar uma linguagem que tem as mesmas informações, cada uma dentro da sua complexidade, da sua especificidade, tá? Respeitando os seus conhecimentos. O próximo. E aí essa comunicação tem que ser uma comunicação que inclua as pessoas, que inclua os elementos da equipe, que inclua dois elementos que nós não abordamos. A família, os familiares, ou melhor, os cuidadores, sejam eles familiares ou não, e o indivíduo que está vivendo aquele momento de fragilidade da sua saúde, que está com um diagnóstico de câncer. Próximo. Aqui as equipes, né? Participo de uma equipe que tem, hoje a gente pode falar, que tem todos os profissionais, e num exercício contínuo de interdisciplinaridade, mas tem todos os profissionais, cada um com a sua, muito claro, com o seu papel dentro desse processo de cuidado. Eu acho que isso é o que é preciso, né? Até onde eu vou e aonde o outro vai, respeitando os seus limites, inclusive. E sabendo que somos terapêuticos em alguns momentos uns com os outros também. Porque lidar com uma pessoa que tem um diagnóstico de câncer, com uma família que vive essa situação, não é fácil. E se a gente pensa em fim de vida, multipliquem isso. Pelos desafios que temos que enfrentar. Próximo. Aí um dos nossos papéis enquanto equipe, e aí por isso eu puxei essa questão que falamos, eu acho que temos que ver quem é a pessoa que faz, quem é o cuidador desse indivíduo que chega até nós. Eu, de propósito, não estou falando exclusivamente da equipe de enfermagem. Eu poderia abordar aqui qual é o papel da enfermagem e trazer questões técnicas para vocês, que
tem muita especificidade se tratando de oncologia, questões da quimioterapia, questões de radioterapia e etc, etc. Mas eu queria aproveitar esses minutos que me foram concedidos para dizer que a gente tem um papel que transcende esse, né? Que transcende esse papel. Nós nos colocamos como profissionais que permanecem respeitando as várias escalas de serviço 24 horas à beira do leito. E como exercemos, além das questões técnicas, que tem que ser, sim, muito bem realizadas, que tem que ter, sim, muito treinamento, muita capacitação, o que mais nós podemos fazer? E participando em equipe, identificando essa pessoa que vai fazer o link entre o profissional, que vai ligar, vai ser o nosso, eu brinco quando falo na atenção domiciliar, vai ser os braços, os olhos da equipe dentro, por exemplo, num domicílio. Tá? O próximo. E aí uma das ferramentas que a gente tem, que a Rita, a farmacêutica Rita apresentou, a questão das, foi falado, a questão das reuniões de família, as conferências com as famílias, onde essa situação, a gente traz para junto de nós essas pessoas que vão fazer parte da equipe também. Próximo. E aí, como é que a gente faz isso? Através de competências. Né? Competências, eu falo das competências da enfermagem. Competências são essas: conhecimentos, as habilidades e atitudes que tomamos a partir do indivíduo que cuidamos, ou dos indivíduos a que nos dispomos a cuidar. Essas competências, elas empoderam o profissional. Empoderam no sentido de prestar um cuidado mais pertinente, mais indicado, mais seguro. O próximo. E a equipe de enfermagem, compartilhando saberes baseados em evidências, tem um papel de desfazer os mitos. Costurando, se comunicando, desfazendo e derrubando esses muros. Ouvir algumas vezes, e a gente tem a gente assume o papel de que eu estou na minha caixinha. Esta é a minha caixinha. Eu ouvi algumas vezes, eu falo isso também, mas eu estava sentadinha ali, riscando, eu acho que as caixinhas, a gente tem que derrubar alguns tijolinhos, e as caixinhas, elas têm que se comunicar, e a gente já está conseguindo isso no CEPOM. As caixinhas se comunicam, os espaços, reconhecendo os saberes, eles são mantidos, mas nós nos comunicamos, porque estamos arrebentando, tirando os tijolinhos, e às vezes sim arrebentando com alguns profissionais. A gente precisa ser um pouco mais enérgico, mas eles estão acontecendo. Tá? O próximo, a desenvolver um raciocínio clínico. Algumas habilidades técnicas, eu já falei, elas são importantes, mas os aspectos cognitivos, os aspectos que só em equipe a gente consegue dar conta, é que vão fazer a diferença no nosso processo de cuidar. Vi muitas mãos também, por isso vocês viram como é bom ficar para o final, vi muitas mãos juntas, mãos trabalhando, mas aí estava ali pensando de novo, eu ali sentadinha no canto, pensando, precisamos ter corações abertos, precisamos ter mentes abertas, precisamos sair do nosso espaço, da nossa zona de conforto, e isso é tão difícil. É um desafio, esse é o desafio. O desafio que começa por nós quando trabalhamos em equipe multidisciplinar, na tentativa de uma abordagem inter. O maior desafio começa por cada um de nós, por querer sair e abrir a mente para esse tipo de cuidado, de atendimento, de atenção. Isso demanda energia, isso demanda tempo, isso demanda emoção. O próximo, já estou acabando, doutora. Não tem problema. Por gentileza. E aí o papel da enfermagem, como de cada um de vocês, profissionais, nós mais temos essa fama, né? Nós fazemos protocolos, rotinas, normas, etc. São necessários? São. Eu não estou dizendo que não são. Mas precisamos, com as mentes abertas e o coração pronto para a vida, porque nós lidamos com vida lá dentro. Muitas pessoas olham para a gente e perguntam, mas trabalha com câncer, que tristeza, né? Trabalha muito com morte, você fala em cuidado paliativo. Tadinha de você? Tadinha nada, eu trabalho com a vida, e uma vida num momento que é único para aquele indivíduo. E muitas vezes, e a maioria das vezes, único para a gente também. Então, há de se ter sim protocolos, a gente precisa, porque tem que ter fluxo de andamento o serviço. No entanto, há de se ter flexibilidade. Isso só se consegue a partir do reconhecimento das atividades, das atribuições de cada um e da possibilidade de
transcender esse cuidado a partir da demanda que o indivíduo traz. Tá? O próximo. As equipes e a equipe de enfermagem, ela precisa ter, além da capacitação técnica, uma postura humanística, gente. Tá? E isso só se consegue intencionalmente. Em pleno século XXI, nós estamos trabalhando para humanizar o humano. E isso merece uma reflexão. Né? O próximo. Sempre avaliando e reavaliando as nossas ações. O próximo. E isso, às vezes, é muito difícil ouvir do colega como as coisas estão acontecendo e funcionando. E aí eu acho que, já falei de um desafio que é o nosso desafio pessoal, para trabalharmos em equipe. Mas eu acho que temos um desafio maior, inclusive como CEPOM, enquanto instituição de referência do tratamento do câncer no estado de Santa Catarina. É olharmos para o nosso passado, porque o passado passou, a gente tem que aprender com as coisas que acertamos e as que não acertamos, construirmos e pensarmos num futuro a partir das demandas que surgem. E eu acho que o grande segredo disso, sim, são as parcerias e as parcerias solidárias, uma palavra que me veio à tona em conversas com a doutora Senen, né? Essa parceria solidária, inclusive, se estabelece entre nós hoje, entre os nossos serviços, que eu acho que é muito positivo e precisa ser, sim, exercitado. Eu acho que eu terminei. Obrigada. Eu vou falar um pouquinho do que a fonoaudiologia faz lá no CEPOM, mas e vou mostrar mais as figuras para vocês terem uma ideia do que é o trabalho fonoaudiológico com o paciente oncológico. Próximo. Então, assim, o cuidado interdisciplinar, na realidade, ele vai depender, ele é muito individualizado lá no CEPOM, o que eu acho de uma característica e uma qualidade excepcional, o que diferencia de muitos serviços no Brasil. Ele vai depender do tratamento, né, que esse paciente vai ser submetido. Há apenas a cirurgia, ou a cirurgia com rádio e químio, ou um tratamento conservador, que é a químio e a rádio. Então, por quê? Porque atualmente a gente fala, vamos curar o paciente do câncer, ele tem que se livrar da doença, mas a gente tem que lembrar do custo-benefício, eu ia botar ali custo-benefício da sobrevida desse paciente. Então, o paciente que se curou de um câncer, mas fica sem falar, fica sem comer, fica sem se mexer, fica sem trabalho, fica sem renda, o que esse paciente tem de vida? Tem a vida cronológica, a passagem do tempo, mas como que ele vai viver essa vida? Então a gente tem que entender que esse cuidado interdisciplinar, que acontece muito no CEPOM, vai ter um custo físico. Na fonoaudiologia, os pacientes ficam traqueostomizados definitivamente, ou perdem a voz, ou deixam de comer por via oral, e eu preciso demais do trabalho dessa equipe maravilhosa, e acho que mesmo sendo uma só na instituição, a gente trabalha muito de maneira interdisciplinar. Por quê? Porque a gente tem um canal aberto de comunicação, a gente pode pedir uma coisa para outra, a gente tem acesso, e eu acho que a nossa comunicação ela foi construída ao longo do tempo. O paciente tem um custo emocional, a psicologia funciona maravilhosamente bem, assim como os psiquiatras também. A questão da social e econômica, onde todos esses serviços que falaram anteriores a mim são indispensáveis para a reabilitação do paciente oncológico. Então, para mim, diretamente, eu preciso muito do cirurgião de cabeça e pescoço, do oncologista clínico, nutrição, psicologia, fisioterapia, TO, enfermagem, assistente social, farmacêutico, cirurgião bucomaxilo e odontólogo estomatologista. Próximo. Então, a equipe interdisciplinar, as pessoas já falaram aqui, ela constitui uma das principais fontes de apoio diante das dificuldades. E como a Maristela colocou, a nossa dificuldade é que a gente está lidando com a vida e a morte no nosso cotidiano. Trabalhar em equipe demanda mais do que competência e qualificação técnica, do qual ela já abordou. Por quê? Gente, ninguém que vai trabalhar em oncologia pode ser mais ou menos. A gente está lidando com o ser humano, a gente está lidando com o movimento, a gente está lidando com ingesta, a gente está com a questão psíquica desse paciente. Então, não ter competência assim, é um pedacinho, mas é assim, é o básico, né? E a qualificação técnica não tem como ser meia boca, né?
Interação em níveis distintos. A gente tem que entender que a gente tem o da tarefa e do nível emocional, para que o objetivo maior seja alcançado numa atenção integral ao paciente e aos familiares. Lidar diretamente com condições humanas de dor e de morte provoca nos profissionais confrontamento constante no seu cotidiano. E por isso que trabalhar em equipe, a gente consegue o quê? Compartilhar essas questões e, de certa forma, fazer um enfrentamento de uma forma mais leve. E a equipe também, ela traz um crescimento harmônico e equilibrado, mas ela precisa da disposição interna de cada membro e de uma liderança para que não ocorram atrofias nas relações e estagnação no funcionamento das tarefas. O acompanhamento fonoaudiológico, basicamente no CEPOM, eu lido com a questão da perda da voz ou da qualidade dessa voz, porque a voz ela traz a nossa identidade. E também, quando o paciente faz uma laringectomia total, ele tem uma perda da imagem corporal dele. Por quê? Ele passa a ter um traqueostoma definitivo, ou ele usa uma laringe eletrônica, ou ele usa uma prótese traqueosofágica, e isso muda muito o percurso de vida desse indivíduo. Eu também trabalho com as dificuldades e a impossibilidade de alimentação e de deglutição por via oral. Esse paciente tem que colocar a sonda nasointeral. Se ele não consegue realmente progredir após os tratamentos e com a terapia fonoaudiológica convencional, ele muitas vezes vai para uma gastrostomia definitiva. A questão de trabalhar com a mudança da consistência alimentar, as sequelas da rádio, da química, da própria cirurgia e também a diminuição da ingesta. Eu trabalho com a perda funcional dos movimentos dos órgãos fonoarticulatórios, lábio, bochecha, língua, que a gente faz tudo de forma automática, que a gente fala naturalmente, come naturalmente. A hora que você perde um pedacinho disso, você vai dizer, gente, o que é isso? Tá? Como é que eu conseguia fazer e não me dava conta? Eu vou falar o lá, mas a minha língua está costurada no soalho da boca, porque eu tive um câncer de soalho de boca. Então, isso tudo é muito importante e a gente tem que dar um valor incrível a todas essas nossas funções de comer e falar. E perdendo essa capacidade de movimento, né, dos órgãos fonoarticulatórios, a gente vai ter parada de saliva, parada de alimento, paciente que baba, não contém a saliva na boca. Isso tudo traz um constrangimento. Por quê? Eu tenho mais 5. Tá ótimo. Isso traz um constrangimento muito grande para o paciente na sua convivência social, familiar e profissional. Próximo. Então, se a gente tem um câncer de palato, tá, de 3 meses de pós-operatório, vocês estão vendo um orifício enorme, tá, aqui no lado esquerdo da tela. Esse paciente, gente, ele vai comer, vai começar a morder uma assim, né? Porque o ar está entrando no nariz. Ali é um buraco, tá? A cavidade oral e nasal, elas estão juntas. Tá? A comida vai entrar, vai sair pelo nariz, o baco de arroz, o baco de feijão, assim vai. Ou não vai descer, não vai ter pressão. Tá? Próximo. E ele vai precisar muito de uma prótese obturadora e uma prótese dentária, porque às vezes ele não tem dente nenhum, então vocês estão vendo aquela prótese lá cor-de-rosa, com a prótese dentária, e aqui essa prótese de metal, como ainda ela não está acrelizada, tá? Também de um outro paciente de palato, mas só fazendo a obturação da ressecção de cirurgia e pós-radioterapia. Próximo. Por quê? Porque se aquele paciente de palato ele tem aquela abertura, se fica aberto aquele buraco, perde a pressão e o alimento quando desce, aqui a gente está vendo uma epiglote e a prega vocal está dentro daquele buraquinho, aquele azul está mostrando o quê? Uma parada de alimento em seio piriforme. E esse alimento não vai sair dali. O que pode ocorrer com aquele azul? Ir para aquele buraco no meio, o paciente aspira, pneumonia. Próximo. Um paciente que faz uma hemiglossectomia, a flor dele vai ficar assim, vai ficar meio alinhada. Se ele não faz exercício, se ele não movimenta, ele vai ter uma dificuldade de se comunicar e se fazer entender por terceiros. Próximo. Uma glossectomia parcial, uma lesão que vocês estão vendo, está ali no círculo. Próximo. Mas que o cirurgião faz perfeitamente o acabamento e a ponta dessa língua está ali e ele consegue fazer os fonemas do rá, do lá, do na e falar perfeitamente bem. Próximo. Meus pacientes, grande maioria, ficam, as fotos foram cedidas pela física Luana, ficam com linfedema, tá? O pescoço deles fica enorme. Vocês estão vendo esse pescoço por fora, vocês imaginam as estruturas por dentro. Não estão diferentes.
elas estão também edemaciadas, enrijecidas e sem movimento. Tá? A traqueostomia faz um limite na expulsão laríngea, o paciente está com sonda, e aí nós precisamos de quem? Da nossa grande fisioterapia de cabeça e pescoço, que faz os meus pacientes se sentirem muito melhor e com mais facilidade para a gente trabalhar o processo da deglutição. Próximo. Então, assim, eu acho que eu concordo com a Maristela, o nosso centro é um lugar privilegiado, eu acho que a gente faz uma ponte enorme entre a possibilidade de viver com qualidade de vida pós-tratamento oncológico, mas assim, o que é mais importante na nossa instituição realmente são as pessoas, e existe uma questão, trabalhar com oncologia realmente não é para qualquer um. Você tem que ter um perfil, você tem que ter desejos, você tem que ter vontade, porque aquilo que a Maristela falou, a gente sair da nossa zona de conforto, a gente se colocar à disposição do outro, faz também a gente ajudar a nós mesmos, a nós nos aperfeiçoarmos enquanto ser humano e poder, né, com a nossa técnica, com o nosso acolhimento, com tudo que a gente tem, possibilitar que esse paciente com câncer, ele tenha uma vida com qualidade e que possa viver os anos que ele tem, os dias, os meses e as horas, da melhor maneira possível. Eu agradeço o convite e obrigada.